quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ver uma história que se passa em um momento que talvez fosse considerado de descanso. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ouvir uma história conhecida, inclusive, mas vamos relembrar pelo texto. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui na NVT. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até onde Eli estava. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Versículo 11. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor castigue severamente, se você esconder de mim alguma coisa que ele disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e transmitir mensagens a Samuel. Amém. Então, temos aqui um texto de uma história muito conhecida. Eu lembro que nos cultinhos, que eu fazia parte, afinal de contas eu cresci no ambiente de igreja, existia um artefato pedagógico chamado flanelógrafo. Quem aqui lembra do flanelógrafo? Levante uma de suas mãos. Ok, só isso, gente. Não é possível, tem um pessoal que está se fazendo. Nunca ouvi falar em flanelógrafo, sei. Flanelógrafo era um recurso
didático, pedagógico, que utilizavam nas igrejas, onde você tinha ali aquela flanela com um fundo e as figurinhas que você ia contando história, ia colocando ali, pregando as histórias, e nós gostávamos tanto que quando a professora já levantava a figurinha, a gente já sabia mais ou menos pelas figuras qual história viria ou qual seria o foco. Então, se eram dois irmãos, a gente já sabia, se o fundo ali parecia um jardim, a gente também já imaginava o que via, se tinha arca, não preciso nem comentar, mas não tenha dúvida que quando aparecia uma figurazinha de um menino meio deitado, meio sentado, nós sabíamos que a história seria a respeito de Samuel. E muitas vezes nós usávamos e brincávamos ali com o bordão, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. A história de Samuel é uma história muito importante no contexto bíblico. Quando nós começamos o capítulo 3, nós temos a expressão enquanto isso. É importante entender um pouco do que está acontecendo aqui, porque estamos falando não do Samuel, que teve contato com Davi muitos anos depois, com Saul, mas estamos falando de um Samuel que está iniciando literalmente a sua vida. Samuel era uma criança. E esse é um tempo importante na história, é um cenário um tanto quanto diferente e sombrio. Nós temos uma época na história do povo marcada por um ciclo muito complicado de se viver. Era mais ou menos assim: o povo estava bem, o povo vivia bem, e quando o povo estava bem, o povo começava a se afastar do Senhor. Isso começa a acontecer depois que Josué morre. Josué não deixa ali um líder, Josué deixa um conselho de pessoas cuidando do povo, e os anos vão se passando, e o povo vai entrando então em um período em que eles não tinham um líder formal, eles também não tinham um rei, e era uma frase muito marcante no livro de Juízes, que dizia que naquele tempo em Israel, cada um fazia o que melhor lhe parecesse. E mais ou menos o povo começava a se afastar, e o povo começava a se misturar, eles começavam a pecar pela questão da idolatria e costumes de povos estranhos, e aí Deus vinha e disciplinava o povo, e essa disciplina literalmente doía, o povo se arrependia, clamava ao Senhor misericórdia, Deus levantava então um chamado juiz, um líder que poderia ser da mais variada profissão. Não existia a profissão de juiz no sentido de líder de Israel. E Deus levantava então um juiz, e esse juiz libertava o povo, conduzia o povo ao Senhor, e aí o povo novamente voltava para um período de estabilidade diante de Deus. E passado um tempo de estabilidade, quando morria o juiz, lá ia o povo pecar novamente. Então é um período considerável da história de Israel. O período em que nós estamos vendo o menino Samuel é o período final dessa etapa dos juízes. O líder do povo nesse tempo é Eli, um sacerdote. Nós ainda não temos templo construído, nós ainda não temos a figura de rei. Ele era um sacerdote e ele estava à frente do povo. E nós temos aqui algumas informações no texto que já são profundas. As coisas não iam bem. Eli tinha alguns problemas. Dentre esses problemas, Eli tinha 2 filhos extremamente complicados. Então as coisas pareciam descambar novamente para mais um período em que o povo se afastaria de Deus, até que nós temos os eventos desta noite. Uma noite que muda absolutamente tudo. Nós conhecemos, ou a maioria, eu acredito que conhece a história de Samuel. Samuel significa pedido a Deus e representa bem o que aconteceu com Samuel. Afinal de contas, a sua mãe não podia ter filhos. Essa história está registrada no capítulo anterior do livro de 1 Samuel, Ana. E ela ali num pedido desesperado, intenso, querendo ao Senhor a bênção, ela pede e Deus concede, e como gratidão ao Senhor ela oferece o seu filho. Oferece no sentido de que o seu filho iria então trabalhar na casa do Senhor. Não é o templo, vamos lembrar disso.
Moisés havia deixado algumas instruções a respeito do chamado tabernáculo. Então era um lugar onde os sacerdotes estavam, e Samuel foi ali depois do período, mais ou menos como aconteceu com Moisés, depois do período em que ele poderia ser separado da sua mãe, ele vai então para a casa do Senhor, ele vai habitar com o sacerdote, e ele está ali aprendendo aos pés de Samuel, um menino. E no texto nós ouvimos falar a expressão sobre a luz de Deus, e aqui nós tínhamos, dentre os artifícios, ou dentre as coisas que Moisés, através da lei, colocou, nós tínhamos ali uma espécie de antessala, de onde ficava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Existia uma questão muito imponente, muito séria, a respeito disso, era um lugar que ninguém entrava. Naquele tempo, durante praticamente todo o período do Antigo Testamento, você não se aproximava dos lugares considerados sagrados sem que isso custasse algo. As pessoas não poderiam. Quando Moisés estava no monte recebendo a lei, ou o Senhor falando com ele, existiam limites perto do Monte Sinai. Se as pessoas passassem, se elas se aproximassem ali do local, elas morriam. A glória do Senhor era algo que o ser humano não conseguia suportar. Então, antes ali de onde ficava a Arca da Aliança, nós tínhamos um lugar que precisava ficar iluminado 24 horas por dia. Tinha o chamado candelabro, ou menorá. É aquele símbolo, acredito que você já deve ter visto um candelabro ali, aí depende, tem uns com 4 ou 3 ali hastes de cada lado, mas é um dos símbolos judaicos mais conhecidos. Quando fala de judeu, quando fala de judaísmo, 2 grandes símbolos aparecem, a chamada estrela de Davi e o candelabro, o menorá. Então, acontecia e era muito comum de que ficassem ali os sacerdotes ou os ajudantes se revezando para constantemente, caso a luz começasse a diminuir, continuar ali colocando o azeite, ou enfim, aquilo que fosse necessário para que a luz, e o texto fala, a luz de Deus aqui, no sentido do que representava, não apagasse. E é numa destas noites onde eles estavam ali, Eli já era um homem muito idoso. E o texto diz que Eli já era praticamente cego, e Samuel era muito novo. Então o cenário todo apontava para que os filhos de Eli se tornassem os líderes oficiais de Israel, e esses homens eram terríveis. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco do que eles faziam, e é algo realmente lastimável. E numa dessas noites, então, acontece o momento surpreendente ou diferente em que Deus, o texto deixa bem claro, naqueles dias, a revelação do Senhor, a ação de Deus era rara. Nós estamos num período em que Deus não se manifestava. Talvez devido ao que o próprio povo fazia, nós não temos maiores detalhes, ou a própria ruindade ali da liderança, era uma época em que a voz do Senhor era rara, e aí a gente precisa entender que a relação do povo com Deus era completamente diferente da nossa. Estamos no Antigo Testamento, e olha só que ironia, Deus escolhe, depois de muito tempo, falar com uma pessoa, e Ele escolhe uma criança, um menino, Samuel. E essa noite muda tudo, porque o autor do texto, ele deixa bem claro que isso é um ponto antes, e que Samuel, claro, uma criança, Samuel ainda não tinha intimidade com Deus, pela qual ele ficou conhecido. Inclusive, na história de Samuel, nós vamos ver que Deus, de fato, tinha o costume de falar com Samuel. Quando ele vai ungir tanto a Saul, quanto a questão, quando ele vai falar tanto quanto Saul, quanto Davi, ele fala, literalmente. Quando ele está ali diante dos filhos de Jessé, ele está ali conversando com Samuel. Era um hábito, era uma constante. O relacionamento deles era um relacionamento profundo. Mas aqui é só um menino. E é interessante isso. Porque nós vemos que ele deixa bem claro ali para Eli, e para Samuel, que ele tem algo a falar.
E existe muita coisa a respeito disso. Algumas pessoas acham que é impossível esse negócio de que Deus falou. E se alguém chegar para você dizendo, Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Se a pessoa chegar dizendo que ouviu literalmente, você provavelmente vai olhar para ele com um certo ar assim de, sei, falou nada, o negócio de Deus está falando. Nós não sabemos, e todos os textos em que nós ouvimos a expressão de que Deus falou, nós temos a sensação de que isso é literal, de que Deus de fato ali se manifestou, e uma voz. Alguns relatos falam de uma voz forte, outros de uma voz suave. Nós temos personagens distintos que passaram por essa experiência. Mas alguns talvez interpretem como sendo algo ali na mente do menino. Mas a gente imagina que existia já um hábito. E aí você pensa, nós temos uma pessoa bem idosa, que já não enxerga bem, e um menino. É óbvio que Eli devia chamar Samuel para fazer algumas coisas. Às vezes, nós que não nos enquadramos nessa categoria, nem de idoso, nem de com algum problema, a gente já costuma chamar, lá em casa tem a coisa, né? Às vezes a turma, você senta ali, a gente aproveita daquele status, né, de adulto, chegando já numa idade mais avançada, de autoridade de pai, e aí a gente está vendo o menino caminhar na frente, a gente vai dizer, menino, lá em casa, né? Suelen, Eric, Emerson, traz aqui um negócio. Quem é o adulto que nunca utilizou uma criança para isso? Não precisa levantar a mão. Mas a gente sabe como funciona. Sempre aparece alguém passando na frente para a gente chamar ali e pedir alguma coisa. Imagine agora Eli. É óbvio que essa situação era uma situação constante, porque, talvez diferente de muitas crianças de hoje, ou não sei nem como era você quando criança, imagine você ali no seu quarto. Não vou dizer que estava escuro 100%, porque existia luz ali na frente, mas se uma voz chama o seu nome, talvez alguns ficassem meio com medo. Né? Já pensou à noite, assim, se ouvir uma voz chamando teu nome? Complicado. O Samuel não tem nenhum problema com isso. E aqui nós temos outro aspecto curioso. Pelo menos nesse momento, nessa passagem, a voz do Senhor não é uma voz imponente, não é uma voz assustadora, não é uma voz sequer diferente. Porque Samuel pensou que era Eli. Ele não se assustou. E imediatamente ele chamou, né? Ele falou assim, estou aqui. E ele vai até Eli. Então tem um aspecto aqui de algo corriqueiro. Às vezes a gente fica imaginando e esperando que a manifestação de Deus, ou que Deus vai falar e agir em torno de algo grandioso, de um terremoto, de uma manifestação sobrenatural. E Deus chega ali para Eli e fala para Samuel, e fala, Samuel. Curioso isso. Eu não sei quantas experiências você já teve a respeito de se identificar ou de ter a clara noção que Deus está falando com você. Mas se você em nenhum momento da sua vida teve a sensação, a percepção de que Deus falou contigo, existe um problema na caminhada e não é da parte de Deus. Não estou aqui dizendo que você tem que ficar ouvindo vozes na sua cabeça. Mas você precisa de experiências e de um entendimento de que Deus está falando contigo. Qual foi a última vez que você teve a convicção de que Deus te falou algo? É óbvio que nós precisamos entender, e às vezes acontece, eu já passei por situações de pessoas que chegaram para mim e disse, Deus falou comigo. Eu falei, ok. E o que ele falou? E aí a pessoa veio e disse coisas que não se sustentavam biblicamente, que não faziam o menor sentido. Então aí eu pude dizer, espera aí, irmã, temos um problema. Porque Deus não pode ter dito isso para a irmã. Porque isso não se sustenta na palavra de Deus. E Deus não se contradiz. Então Deus não vai revelar, e a maioria das seitas, a maioria das religiões que vão surgindo do cristianismo com grandes problemas de interpretação, elas alegam que Deus revelou algo novo do que está na palavra.
Um novo testamento depois do Novo Testamento. Uma nova revelação vinda dos céus. Maomé entrou na caverna e passou um tempo de lá com uma revelação entregue pelo anjo. Deus não vai fazer isso. Deus já nos deu a sua palavra, mas Deus nos direciona. Eu lembro de um momento muito importante na minha vida, que envolvia decisões muito profundas a serem tomadas, inclusive ministeriais, e de um lugar que eu estava, que era literalmente assim, o lugar que eu tinha sonhado a vida inteira para estar. E aquilo não tinha nada a ver com o chamado pastoral. E eu lembro de estar ali observando no meio da programação, e eu particularmente escutei uma voz ali, que eu chego a dar uma olhada para trás, e a voz me perguntava: o que você está fazendo aqui? Não vou esquecer aquilo nunca. E essa experiência me marcou, porque a partir daquele momento eu comecei a refletir a minha própria caminhada. Não tenho dúvidas de que Deus estava me direcionando, mas na nossa caminhada como crentes, precisamos de momentos em que tenhamos a convicção de que Deus não é o meu desejo, não é a minha vontade, não é o que eu quero. Ah, pastor, Deus falou comigo que eu preciso comprar um carro zero. E tem que ser uma BMW. É mesmo, Deus falou com isso, e o dinheiro? Então, pastor, ele ainda vai dar. Complicado. Tem pessoas que usam ali a sua vontade, né, para justificar. Fala assim: olha, Deus já mostrou quem é a pessoa que eu vou casar, e é fulano ou é fulana de tal. Deus já me disse. Amém. Agora a hora para ele falar com ele ou com ela também, porque esse negócio, se der só numa ponta, dá errado. Senhor, que seja feita a tua vontade, mas que a tua vontade seja essa. Não é isso. É a convicção de que Deus está, de fato, mostrando, despertando, falando. E Deus, então, chama Samuel, e ele fala algo importante. Ele fala: eu tenho algo para te dizer. E agora você precisa lembrar de um contexto. É uma criança, gente. É um menino. Ele tinha uma figura paterna, ele representava ali uma figura que estava acompanhando o crescimento de Samuel. Não era algo simples, e Deus dá uma palavra pesada. E Deus começa a palavra dizendo: olha, eu vou cumprir, porque eu já chamei a atenção de Eli, e ele não se corrigiu. E aí tem um texto, se você puder voltar aí, apenas um capítulo, 1 Samuel 2, a partir do versículo 27, nós vamos ver o seguinte relato. Certo dia veio a Eli um homem de Deus, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo, Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumpram, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Isso aqui não foi o que Deus falou para Samuel. Isso aqui Deus já tinha avisado para o próprio Eli. A sensação que eu tenho vendo, e nós temos, Eli é um personagem que às vezes é pouco lembrado,
Mas a sensação que eu tenho nesses capítulos em que Eli aparece, inclusive pela idade, é que Eli era uma pessoa que havia se conformado. Tanto que a reação dele, quando ouve ali de Samuel, é uma reação atípica. Porque ele ouve uma sentença, ele ouve Deus falando com um menino, que por si só já poderia ser até uma certa humilhação para ele, porque ele era o sacerdote. E ele ouve aquilo e diz: tá bom, Deus faz o que ele achar melhor, né? Ele tem uma aparência completamente apática. Aliás, um dos grandes problemas na nossa caminhada com Deus é a apatia. Nós temos, infelizmente, a capacidade de nos acostumarmos com determinadas questões. E não só na questão espiritual, mas de um modo geral, existe algo chamado comodismo. As coisas ficam cômodas e nós ficamos ali e não nos movimentamos, e isso é prejudicial. E na caminhada com Deus também, nós temos ali que ficar constantemente em alerta, porque nós podemos começar a ficar apáticos, e a apatia vai gerando uma conformidade, de repente as coisas não vão mais importando, e você liga o piloto automático, e você vai ali, continuando na mesmice, e ficando sempre da mesma maneira, e a sua relação com Deus vai murchando, vai murchando, vai murchando, e de repente ela nem existe mais, e você não percebeu. Eli teve um problema sério com isso. O que nós vamos descobrindo aqui é que o grande problema de Eli não era a sua função sacerdotal, porque em todas as chamadas que ele recebe, que estão registradas, Deus deixa bem claro, o problema é Eli provavelmente foi um ótimo sacerdote. Eli provavelmente foi uma pessoa respeitável e, como líder do povo, fez coisas corretas. Os problemas de Eli começam quando Eli não consegue mostrar ou disciplinar os seus filhos, e aqui nós tínhamos uma questão familiar. Eli é da tribo de Levi, o texto está aqui dizendo. Os sacerdotes, eles vinham desta linhagem, era uma família que Deus havia separado. Então, automaticamente, os filhos deles seriam sacerdotes, e os netos, e os bisnetos. Essa era a caminhada. O problema é que os filhos começaram a crescer e demonstraram um coração horroroso. Os filhos de Eli, eles se aproveitavam, e nós vamos descobrindo isso em outros textos. Os filhos de Eli, eles se aproveitavam do status de sacerdote. Os filhos de Eli se aproveitavam das mulheres que iam cultuar e sacrificar pedindo perdão, eles se aproveitavam da sua função como sacerdote. O texto não diz se eles convenciam, se eles obrigavam, mas nós temos aqui pessoas que usavam da fé para obter os seus desejos. Quando nós ouvimos e começamos a ver esses escândalos que envolvem líderes que infelizmente estão corrompidos e denúncias, isso não é novo. Os filhos de Eli já tinham essa prática horrorosa. O texto diz que eles levavam as mulheres para a tenda, e é plural, era um costume. O texto diz que os filhos de Eli se aproveitavam do melhor das ofertas, e aqui estamos falando de sacrifícios, estamos falando de comida. A lei permitia que o sacerdote se alimentasse de parte dos sacrifícios. Mas existiam limites, existiam ocasiões, existiam partes permitidas. Todo e qualquer sacrifício tinha como objetivo entregar ao Senhor o melhor. E eles se aproveitavam disso, e o texto fala aqui que ele e os filhos, que eles engordaram. E eu quero que você preste bem atenção, o pecado não é ser gordo, viu? Antes que você comece a fazer com uma piadinha. Tá bom? O pecado aqui não era que ele era gordo.
Mas o problema é que ele havia literalmente engordado com o que não era dele. Os filhos de Eli eram uma tragédia. E Eli não fez absolutamente nada. Portanto, precisamos entender bem a respeito do que fazemos ou não e prestar atenção sobre a nossa capacidade de se acomodar com o que estiver errado à nossa volta. O texto é terrível. A maneira como Deus diz que vai cortar Eli da sequência é muito forte. E depois eu fico imaginando o diálogo. O texto diz que Samuel ouviu atentamente o que o Senhor falou. E a sensação que eu tenho lendo o texto é que Samuel não dormiu mais. E eu não sei você, mas talvez eu também não dormisse. Imagina só, Deus falando com você já é algo incrível. Mas Deus fala com você e Deus diz que o que vai acontecer com aquela pessoa que está te criando é algo terrível. E o texto diz que o menininho, ele levanta, abre tudo lá, faz o que ele tinha para fazer, e ele fica quietinho, ele não fala nada. Até que Eli, então, pergunta, e Eli talvez já estivesse sentindo: e aí, meu filho? Fala logo o que Deus disse para você e não esconda nada. E o que é que Samuel faz? Samuel fala, direto. Queridos, nós não temos alternativa diante da palavra do Senhor. Diante da palavra do Senhor, a nossa missão e tarefa é falar a palavra do Senhor. Às vezes a gente fica tentando contemporaneizar, tentando amenizar. E isso está cada vez mais comum. A gente fica tentando aceitar e justificar pecado, a gente fica tentando justificar e disfarçando ali a palavra do Senhor, e a palavra é clara, ela demonstra o que está certo e o que está errado. Se nós estamos fora, o problema é nosso, não é da palavra. E ele conta. E nós percebemos então que absolutamente nada acontece com Eli, mas o texto do capítulo 3 finaliza dizendo o seguinte: o Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel. O primeiro versículo do capítulo 4 diz: e as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Então, nós temos uma história muito triste, que é a história de Eli, mas ao mesmo tempo, nós vemos que enquanto os filhos de Eli cresciam e praticavam o mal, enquanto os filhos de Eli acabavam deturpando e o próprio Eli omisso participava de tudo, Samuel crescia. O pastor Laqueda, no momento de oração, falou sobre as notícias e dá um certo desânimo mesmo, né? A gente senta ali e vai ouvir o noticiário e é um negócio complicado, porque quando as pessoas não estão analisando, e aqueles debates eu até gosto de ouvir alguns ali, né, as análises geopolítica, entender as movimentações e tal, mas é guerra, 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 guerra. Aí quando eles param de falar de guerra, eles falam de aumento, e não é aumento de salário, é aumento de preço. Aí quando você está ali terminando de se deprimir de vez, vão falar de saúde. E aí começam a falar de doença. Então é um negócio difícil. Mas nós precisamos entender que nos momentos mais sérios e profundos de crise, Deus age mais poderosamente ainda e levanta servos e servas para fazerem a sua vontade. Os tempos eram sombrios e o futuro de Israel parecia perdido, porque Eli estava para morrer, Eli estava velho, Eli já não se movimentava direito, e os filhos dele eram uma tragédia. Mas o que é que Deus fazia, mesmo diante de um futuro terrível? Deus levantava Samuel. Samuel foi o último juiz de Israel.
Samuel não foi só juiz, Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel foi sacerdote, Samuel foi uma pessoa incrível, que começou o seu relacionamento com Deus, ainda criança. E vale a pena. Vale a pena. É por isso que precisamos lutar com todas as nossas forças para que os nossos filhos conheçam o Senhor, ainda na infância. Isso tem o poder, de fato, de mudar a vida. Com Samuel, nós vamos aprendendo algumas lições e alguns sinais, porque o que acontece com Samuel não é exclusividade dele. O grande problema de Eli, o grande problema de Eli foi o seu fracasso familiar. Eli teve problemas com seus filhos. E alguns sinais, algumas lições, nos trazem lições para hoje. Não só para aqueles que já são pais, mas para todos nós como servos. Nós precisamos nos atentar a alguns detalhes, porque nós podemos estar vivenciando coisas assim dentro da nossa casa. Um primeiro ponto dentro disso, do problema ou do fracasso de Eli, de uma família que se desestruturou, é porque as famílias que estão se desintegrando, elas têm pais mais preocupados com uma função do que com a família. Preste atenção nisso. O grande desafio que Deus nos deu, ou a grande missão que o Senhor nos concedeu, preste atenção, não é a nossa caminhada profissional. A maior missão que Deus deu nas nossas mãos é a nossa família. Se no final da sua vida você tiver 10 diplomas, você for um CEO de uma das maiores, um líder, um presidente, um vice-presidente de uma das maiores multinacionais do planeta, se você conseguiu comprar tudo o que você sonhou, mas se você no final do processo perdeu sua família, a sua vida foi um fracasso. O Senhor não espera e nem nos diz que na eternidade nós vamos levar o que construímos financeiramente nessa terra. São relacionamentos. Se para obter o sucesso profissional eu vou perder a minha família, está errado. E essa loucura e esse desejo, isso já vem antes mesmo de constituirmos família, porque eu fico vendo o desespero nos mais jovens, naquela loucura, naquela busca desenfreada. E olha, de novo, eu não estou aqui, não vá saindo, deturpando o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ninguém tem aí que se preocupar com o trabalho. Você tem que fazer o possível para dar o melhor na sua casa. Mas o melhor na sua casa não necessariamente é um conforto financeiro. O melhor na sua casa pode ser a relação com o seu filho. Você pode dar para ele o dinheiro que ele quer, o relógio, o celular, o carro, e ao invés de estar fazendo uma bênção na vida dele, você está transformando ele, você está acabando com a vida dele, porque ele não tem o principal. Eli foi bem sucedido como sacerdote. Nós não temos textos que falem isso. Eu vou citar um único porém na questão sacerdotal dele daqui a pouco. Mas essa lição, ela fica para a gente. Muito cuidado. Uma das coisas que mais emocionaram, e eu acredito, principalmente, esse foi um mês com muitas ações voltadas às mulheres. Eu sei que ontem vocês tiveram um espaço aqui, um momento muito importante, muitas pessoas já falaram comigo sobre a palavra. E quando a Gardilene fez aqui o monólogo, inclusive, para quem não sabe, o vídeo está lá no YouTube, tem um recorte só disso. A autora do livro já se manifestou, comentou, pediu autorização para divulgar o vídeo. Maravilhoso. Aquele texto é sensacional.
E uma das coisas que chamaram a atenção naquele texto vem justamente dessa questão hoje, que muitas vezes as mulheres elas acabam tendo que fazer uma escolha terrível, no sentido de pensar no seu futuro profissional e desejando assim o melhor e querendo grandes postos, elas têm que abrir mão de família. O número de mulheres hoje que não têm filhos, porque isso poderia prejudicar a carreira, é enorme. É enorme. E aí nós começamos a falar de coisas que mexem no coração e que impedem a realização pessoal. Porque existem, Deus nos criou para papéis, Deus nos deu coisas, e coisas que nós somos vocacionados, e que a gente pode reprimir, mas lá na frente isso vem. E Eli aqui, ele foi um pai omisso. Uma outra maneira de nós vermos a desgraça familiar que aconteceu ali, e que a gente é um sinal de que a nossa família está indo para o buraco, é quando os pais se recusam a encarar a gravidade dos atos dos seus filhos. Preste bem atenção. Um sinal de que as coisas em casa estão equivocadas e erradas é quando os pais não se importam com a gravidade do erro dos filhos. E o que nós mais temos hoje são pais que não se importam com o que o filho faz de errado. Aqueles que são professores sabem o que está acontecendo nos nossos dias. Você queria fazer medo para uma criança da minha geração ou da geração anterior, era virar para ela e dizer que ia contar alguma coisa. Eu vou falar para o seu pai. Se um professor viesse para um aluno e falasse, vou mandar um bilhete, eu preciso que esse bilhete venha assinado e ele precisa vir aqui na escola. Rapaz, era quase que um filme de terror. Era medo. Meu Deus. Hoje é o contrário. Hoje os alunos chegam e eu vou chamar meu pai aqui. Hoje é o contrário. Os professores não querem nem ver pai em escola. Porque quando um pai e uma mãe entram na escola é para dizer que o filho é o perfeito e que o professor é o incompetente. Precisamos estar atentos, porque o fato de serem nossos filhos não os livra de fazerem coisas erradas. E nós estamos aí com uma geração que praticamente não sabe encarar o filho e filha e dizer, você está errado, ao contrário. Às vezes eu fico vendo no mercado, em lugares, em filas, mães ou pais com filhinhos, anjinhos, chorando, se desesperando. Quem nunca viu numa fila uma criança, eu quero, e batendo, e dá na cara da mãe, e dá na cara do pai, e o pai olha para os outros assim, gracinha. Aí eu fico indignado, sabe, quando a pessoa vira para mim e aponta e fala assim, o homem vai brigar. Vai. Por que o culpado sou eu? O filho é dele. O filho é dela. Aí está lá fazendo aquele escândalo, ela mostra, o homem está vendo. Uai, o que eu tenho a ver com isso? Educa teu filho. Não sou eu. Às vezes na igreja a gente também tem isso. A criança está ali naquele momento pedagógico, fazendo aquele escândalo, a pessoa, o pastor vai brigar. Olha, ensinando ainda a criança a ter medo do pastor. Não é o pastor que vai brigar, a educação os pais que dão. Portanto, precisamos nos preocupar com isso. Se o seu filho já tem demonstrado comportamentos complicados, corrija, diga que está errado. Não fica ali dizendo ou esperando. Faça a sua parte. Eli foi uma tragédia porque ele simplesmente não conseguia falar com os filhos. Ou vocês acham que os filhos dele só mostraram que eram ruins quando se tornaram sacerdotes? Não. Eles demonstraram, porque foi construção de caráter.
E aí entra um outro ponto, que as famílias que estão se desintegrando, elas deixam de responder rápido e completamente às advertências dos outros. Agora, vocês que são pais, escutem o que os outros, principalmente aqueles que trabalham com seus filhos, falam dos seus filhos. Não se arme achando que se trata simplesmente de inveja. Não, fulano e fulana, imagina, ali não sabe criar nem o dele, veja lá com o meu. É eles que não sabem lidar com as crianças de hoje. Não se arme, escute. Porque a sensação que nós temos é que Eli não escutava absolutamente nada. E pelo fato dele não escutar nada, acontece o ponto mais terrível disso. Porque ele racionalizou o comportamento, e os pais fazem isso, racionalizam o comportamento errado dos seus filhos, e assim tornam-se parte do problema. Como assim, pastor? O texto diz que Eli, o texto não fala que Eli se corrompeu com as mulheres como seus filhos, mas o texto fala que Eli, ciente do que ele podia ou não fazer, com o sacrifício, Eli participou. O texto do homem, do servo que chega para Eli, diz: vocês, e isso envolvia Eli e os filhos, vocês comeram a parte que não era de vocês. Vocês guardaram para vocês o que não era de vocês. Ao invés de punir e afastar os seus filhos, Eli preferiu, e aqui eu não consigo deixar de pensar na omissão e na maneira como Adão agiu com sua esposa. Porque o texto da tentação é todo voltado na tentação da mulher. Nós não sabemos onde Adão estava naquele momento, mas nós sabemos que na hora que Eva chegou e mostrou o fruto para o seu marido, ao invés de tomar uma atitude, ele participou do pecado. Eli sabia que os filhos estavam separando a parte do sacrifício que não lhes cabia. E ao invés de proibir, Eli comeu. Queridos, quando nós nos tornamos omissos com pecados ao nosso redor, nós nos tornamos participantes. No contexto familiar, às vezes eu vejo alguns pais e mães que, preocupados com o que vai acontecer com seus filhinhos, eles permitem que seus filhos e filhas tragam namorados, namoradas para casa, durmam com eles nos seus quartos, fiquem trancados sozinhos, e sabe o que eles vão falar no final? Sabe como é, né, pastor? É melhor aqui do que fora. Aqui pelo menos eu estou vendo. O que adianta você estar vendo? O que adianta estarmos vendo o que está acontecendo de errado, se não alertamos, e ao não fazer nada, nos tornamos participantes, nos tornamos cúmplices. Existe algo ali na questão do crime, temos advogados aqui. Se você for preso do lado de alguém ali em situação, e você, não fui eu que atirei, você está do lado dele, meu amigo, no assalto você entrou com um, e aí o teu amigo resolve roubar ali dentro, você está pego. Cúmplice. Cúmplice também vai preso. Cúmplice também se dá muito mal. Eu estava vendo, saiu um documentário sobre aquele roubo do Banco Central, não sei quem já assistiu. Essa história eu acho ela impressionante. Os homens roubaram 3 toneladas de dinheiro. É um negócio que eu não faço nem ideia. 3 toneladas, não é por cifra, é por peso. E olhando ali, eu acho que eram mais de 30, enfim. Eu sei que um me chamou a atenção ali quando ele é preso, porque ele não era, ele casou com a irmã de um dos bandidos. Ele não era do mundo do crime, ele casou com a mulher errada, podemos assim dizer.
Porque o cunhadão chegou, e quem tem cunhado sabe como é relacionamento com cunhado. O cunhado chegou, assediou ali, vem cá, tem um dinheiro, isso e aquilo. Meu amigo, na hora que você abre a guarda, e quando você pensa no dinheiro, você não resiste. Ele estava lá: estraguei minha vida, está preso até hoje. Perdeu tudo. Não foi ele que arquitetou, não foi ele que planejou, não foi ele, mas ele estava no meio. E quando estamos cientes de coisas que estão erradas ao nosso lado, e baixamos a cabeça, inclusive para os nossos filhos, estamos pecando com eles. Isso aqui com Eli foi muito sério. Versículo 29 do capítulo 2 diz: então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Porque honra seus filhos mais que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo Israel. Precisamos refletir. Como estamos vivenciando, como estamos lidando, não apenas com os nossos pecados e apatia, mas daqueles que nos cercam. Às vezes a gente acha que, protegendo nossos filhos e filhas, nós estamos fazendo um bem. Cuidado. Cuidado. Proteção demais faz mal. Nossos filhos também pecam, também erram. E precisamos estar ao lado para ensinarmos. Como diz a Bíblia: ensina a criança no caminho em que deve andar. O fim de Eli foi uma tragédia. A história de Eli termina quando Israel perde a Arca da Aliança. Os filhos de Eli são aqueles que pegam a arca e levam para o campo de batalha, e a arca é roubada, os seus filhos morrem. O neto de Eli vai ter um dos nomes mais estranhos da Bíblia. Olha que a Bíblia tem nomes estranhos, mas o neto de Eli vai se chamar Icabode. E o significado desse nome significa: foi-se a glória de Israel. E quando Eli recebe a notícia de que seus filhos morreram, ele recebe a notícia da morte dos filhos e recebe a notícia de que a arca foi roubada. E imediatamente o texto diz que ele literalmente cai da cadeira, e quando ele cai da cadeira, ele quebra o pescoço. Esse é o final da história de Eli e dos sacerdotes, que eram seus filhos. Porque Eli não ouviu, não corrigiu, não fez o que o Senhor desejava. E Samuel crescia em graça e sabedoria, ouvindo a voz do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Ou nós nos enquadramos no grupo daqueles que escutam a voz do Senhor e fazem a sua vontade, ou na verdade nós estamos vivendo à margem, como Eli e seus filhos. O que é que você tem feito na sua vida? Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Talvez você pense: eu não sou pai. Mas não é só pai que peca. Na verdade, a escolha dos nossos caminhos é individual. E mesmo não sendo pai ou mãe, você talvez já tenha escolhido algumas coisas que são muito equivocadas diante do Senhor. Samuel se destaca porque Deus falava com ele e ele ouvia. Queridos, nós estamos em um tempo em que Deus tem falado diariamente. Precisamos ser sinceros se estamos escutando de fato a voz do Senhor. E se estamos escutando, o que estamos fazendo com o que Ele quer? Às vezes a gente fica: não, Senhor, isso aí não.
Não me pede isso. Pede outra coisa. E o Senhor está lhe mostrando o que Ele quer que você faça. E você está ignorando sistematicamente, porque você está escolhendo outra coisa. Cuidado. Cuidado. Eu tenho dito nas últimas semanas e vou repetir hoje. Preste atenção no que Deus está colocando no seu coração. Seja sensível. Seja sensível. Se Deus tem mostrado a você algo, uma atitude, um pecado, coisas que você precisa mudar, abandone. Se Deus tem te chamado para fazer algo, faça. Se Ele tem te chamado novamente, aproveite as oportunidades. É noite e o Senhor tem nos dado oportunidades de entregarmos nossas vidas, de nos reconciliarmos. Os tempos são maus. A Bíblia nos fala sobre isso, a Bíblia nos fala sobre sinais do fim, sobre coisas que aconteceriam, mostrando a urgência. Escolha o Senhor. Não caia na besteira de escolher outra coisa. Vamos orar. Santo Deus, nos colocamos diante do Senhor em oração. Pai, a Tua palavra nos ensina em todos os exemplos, desde o menino que ouviu e ousou fazer a Tua vontade, até o idoso que simplesmente se acostumou com o pecado. Pai, não nos deixa cometer os erros de Eli. Ajuda-nos a ter discernimento. Ajuda-nos a ter a sabedoria para ensinar os nossos filhos. Nos dá sabedoria para nos relacionarmos como família, os filhos com os pais com os filhos. Pai, não nos deixa nos acomodarmos com o pecado e convivermos, Pai, com as práticas erradas. Pai, tira a apatia dos nossos corações, que na verdade possamos juntos estar ansiando e desejando mais do Senhor. Desperta os corações da Tua igreja, desperta a sensibilidade, ajuda-nos a ver o que está acontecendo, dá discernimento à Tua igreja. Que acima de tudo, o Senhor se agrade de nós, que como igreja possamos oferecer de fato aquilo que agrada o Teu coração. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.